Olá, pessoal, boa tarde. É motivo de muita alegria estar aqui hoje com esse evento tão especial da Renova, aqui nesse congresso Hof Exhibition. E eu venho falar hoje para vocês de um conteúdo muito bacana que está muito em alta dentro da harmonização facial, que é o lifting facial com a utilização do Eleva e do Lift Plus. Então, será uma aula rápida, uma aula em que a gente vai ter uma abordagem dos pontos principais, dos principais tópicos, né, dentro desse assunto tão especial. E eu tenho certeza que vai agregar aí no dia a dia de vocês, na parte clínica de vocês. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Cibele Gilioli, eu sou especialista em harmonização orofacial, mestranda na área, e quero compartilhar um pouquinho aí do que eu tenho vivenciado na minha prática clínica com vocês. Então, esse tema é um tema que me atrai muito, porque atualmente, dentro das clínicas, a gente tem realmente tido, né, uma procura muito grande por procedimentos minimamente invasivos, cada vez mais com menor quantidade de ácido hialurônico. Então, quando a gente fala nos processos de envelhecimento da face, quando a gente lida com isso no dia a dia do nosso consultório, a gente se depara com situações como essa, em que a paciente nos procura já com um grau de envelhecimento extremamente avançado, onde nós temos os principais sinais muito evidentes, que é a perda de volume da face, flacidez e também alterações da qualidade da pele. E aí, quando a gente faz a associação desses dois produtos, no caso do Eleva e também do Lift Plus, a gente consegue um efeito lift muito bacana. E atualmente a gente sabe que esse tipo, né, de envelhecimento, ele tem cada vez mais sido procurado, né, dentro do nosso espaço. Por quê? Porque atualmente as mulheres, elas querem ter essa aparência de envelhecimento. Então, quando a gente fala hoje em dia, né, dos processos de rejuvenescimento que a gente oferece nos nossos espaços, então a gente sabe que as mulheres cada vez mais elas querem buscar por um envelhecimento natural da face. Aqui, quando a gente fala sobre, mais uma vez demonstrando, né, o processo de envelhecimento facial, nós temos então esse cenário onde a gente percebe evidentemente o tecido, né, com os pontos de pitose. A gente percebe aqui a perda estrutural desses tecidos e como fazer um reposicionamento desse tecido, como gerar um efeito lifting para esse tecido de uma maneira natural, fazendo um tratamento realmente dessa pele, evitando, né, aquela quantidade exagerada de ácido hialurônico e devolvendo uma naturalidade. Então, nesse artigo de Swift, a gente sabe que o processo de envelhecimento ele começa desde a base óssea até a pele. Então, quando a gente compara, por exemplo, a mandíbula de uma paciente jovem para a mandíbula de uma paciente idosa, a gente percebe que a absorção desse osso com o passar dos anos vai gerando sinais de envelhecimento consideráveis na face. E é onde a gente precisa estar atuando também nesse cenário. Quando a gente avalia também a parte óssea, né, e a absorção da órbita, por exemplo, da cavidade orbicular, a gente percebe esse tecido subcutâneo sendo exposto cada vez mais na região orbital e dentro desse artigo também mostrando o quanto essa absorção óssea contribui para os processos de pitose da face. E quando a gente também fala sobre os coxins de gordura da face, nós temos os coxins profundos e os coxins externos, então a gente precisa lembrar também que esses coxins de gordura, eles vão se esvaziando no processo de envelhecimento e a gente percebe aqui numa progressão, né, com o aumento da idade, a pitose desses tecidos, né, acontecendo de maneira considerável por conta da perda de estrutura de tela subcutânea. E aí eu gosto muito dessa imagem de um fresh frozen, né, de um cadáver fresco,
Esse é um artigo do Cotofana, onde ele define as camadas da pele como 5 camadas. Então, nós temos as 5 principais camadas da pele, que nós temos a primeira camada, a junção da epiderme e da derme, gordura subcutânea, sistema muscular aponeurótico, gordura profunda, periósteo e fáscia profunda também. Então, quando a gente entende que a pele ela é dividida em 5 camadas, a pergunta que fica é: quais os produtos e quantidade nós vamos utilizar para tratar essa pele, para propor um rejuvenescimento para essa pele? E aí, como fatores de envelhecimento, que também a gente precisa considerar antes de iniciar essa proposta para as nossas pacientes, é lembrar que existem fatores intrínsecos e extrínsecos. E o que eu tenho conversado muito com os meus alunos no meu espaço é que muitas anamneses já estão extremamente desatualizadas. Então, a gente precisa realmente, dentro do nosso espaço, atualizar a nossa anamnese para detectar o máximo de fatores intrínsecos, principalmente, que acontece com o dia a dia do nosso paciente, como falta de atividade física, ingestão de pouca quantidade de água, né, pouca ingestão de água, pacientes com uma alimentação que causa um estresse oxidativo muito grande. Então, a gente precisa conhecer a fundo as nossas pacientes para também educá-las em relação a um tratamento de lifting facial, ao que seria os cuidados que ela vai ter que ter com a pele após esse tratamento. Então, mudanças hormonais, por exemplo, é um quesito importante, alterações dérmicas, reabsorção e remodelação óssea, parte extrínseca, paciente que também se expõe muito ao sol, a lei da gravidade, tabagismo, dieta pobre em nutrientes, obesidade e o estresse também. Também a gente precisa lembrar de suplementar essas pacientes que demonstram realmente uma baixa qualidade de vida, principalmente com o silício orgânico, que é um precursor de colágeno importantíssimo no nosso organismo. E aí, quando a gente entra na união desses dois produtos propriamente dito, que seria o Renova Lift Plus com a associação do Eleva, aí a gente tem realmente um combo muito interessante, uma dupla muito interessante, para que a gente ofereça realmente esse tratamento de reposicionamento tecidual. Sabemos que é uma potente combinação para alcançar resultados desejados, principalmente considerando que a reticulação desse ácido hialurônico Lift Plus é uma reticulação que traz à pele firmeza e estruturação, e o eleva para causar esse estímulo de colágeno em grande quantidade. Então, quando a gente pensa em estruturação e bioestimulação, nós estamos falando dessa potente combinação entre lifting e o bioestímulo. Então, isso é algo realmente que a gente tem que considerar. Quando a gente fala em estruturação e lift, estamos falando então do Lift Plus. Ele tem um alto G-Prime, tá? Então, ele é excelente para projeção tecidual e alta performance em contornos, principalmente para ângulos definidos, como mento, ângulo de mandíbula, né, malar, região de arco zigomático. Então, esses são os principais pontos de estruturação com o Lift Plus. E nós temos também o Eleva, que é um potente bioestimulador de colágeno, através de partículas de ácido polilático, ele vai causar uma reação inflamatória muito interessante na pele, agrupando esses macrófagos para realmente causar um grande estímulo de colágeno. Então, ele tem tecnologia de nova geração, ele aumenta em até 116% o espessamento dérmico, indicado para face e corpo, e ele tem um alto nível de satisfação do paciente. Então, a gente tem até 27 meses de duração desse produto, olha só que bacana, peso molecular 30% maior, mais 40% de produto dentro do frasco e distribuição mais homogênea comprovada a ultrassonografia. Então, a gente sabe que realmente esse é um produto muito potente, muito interessante para aumento de espessura dérmica. E aí, quando a gente fala sobre a reconstituição desse produto, existe uma grande polêmica, né? Onde a gente sabe que esse bioestimulador,
não bem diluído, reconstituído, ele pode acabar tendo um grande desperdício. Então, foi pensando nisso que o time científico da Renova criou essa nova forma, né, de diluição do Eleva, onde, numa primeira etapa, eles acrescentam 12 ml de água destilada, logo em seguida, o frasco é colocado dentro do mixer, na função M3 por 1 minuto, e depois 2 ml de lidocaína sem vasoconstritor. Então, ele é agitado manualmente e a gente tem 15 miligramas por ml de produto no primeiro momento. Aqui um videozinho mostrando uma leve agitação, que é feita antes de ser colocado no mixer, depois o produto sendo colocado no mixer, e sendo preparado na função M3. Então, essa é a melhor forma de a gente obter essa reconstituição do Eleva para evitar o entupimento das cânulas e também para uma melhor distribuição dessas partículas no tecido. E dentro do protocolo mais utilizado aqui dentro da Renova, nós temos a utilização de 8 ml do produto no terço médio da face. Então, sempre ele vai ser inserido num plano subdérmico. O instrumento utilizado é uma cânula 22G. A cânula da Renova, ela é muito indicada por conta da espessura e também do tamanho do orifício da saída do produto, ele é diferenciado em relação às outras cânulas. E o protocolo mais indicado é a gente colocar 2 ml no terço médio e 2 ml no terço inferior de cada lado da face. E aí, o que fazer com o produto remanescente? Então, aqui que está a grande novidade da Renova em relação à reconstituição do Eleva, que é a gente utilizar os 6 ml restantes, acrescentar mais 12 ml de água destilada, ficando com volume final, então, de 18 ml de produto, agitar manualmente e daí sim, essa quantidade hiperdiluída, colocar em regiões mais delicadas da face, como têmpora, por exemplo, né, que é uma região que não comporta um excesso de partículas considerável, afinal de contas, pode haver nodulação desse produto, e o plano subdérmico, onde a gente nunca vai abrir mão desse plano, por conta de ali a gente ter a maior quantidade de fibroblastos. E com o restante, a gente vai distribuir esses 12 ml remanescentes na região do pescoço, dos dois lados, porque também o pescoço é uma região extremamente delicada. Então, aqui, agora vendo o protocolo completo, eu gosto muito dessa imagem porque facilita o nosso raciocínio em relação aos pontos de aplicação. Então, nós temos 3 ml na têmpora, 2 ml no arco zigomático, 2 ml aqui na região de mandíbula e a gente distribui os 6 ml no pescoço. E aqui cabe uma ressalva. Nunca colocar na região de papada, porque a gente pode ter um aumento dessa espessura dérmica. Então, sempre distribuir esse produto na lateral do pescoço. E aqui, esse protocolo para facilitar o dia a dia da gente na clínica. Então, quando a gente fala em reposicionamento tecidual, eu gosto muito desse artigo da Casabona, onde ela defende também a associação de diversas terapias numa mesma sessão para uma melhor reação inflamatória. Então, quando a gente fala em associação de terapias, como fazer na mesma sessão é o mais indicado. Então, ao invés de você fazer primeiro o bioestimulador e em seguida o preenchimento com ácido hialurônico, o próprio artigo aqui define da importância de fazermos tudo em uma mesma sessão. E aí eu dividi essa aplicação em 3 passos para ficar bem fácil aí para vocês, onde num primeiro momento a gente vai trabalhar sustentação e elevação, utilizando o ácido hialurônico Lift Plus. Num segundo momento, a gente vai fazer um lifting de terço médio e lifting do terço inferior, utilizando o Eleva. E num terceiro momento, a gente vai fazer o ponto de fixação, preenchendo com ácido hialurônico o ângulo da mandíbula e podendo também preencher o ponto naso, zigomático, mento, dependendo do grau de pitose e de envelhecimento das nossas pacientes. Então, aqui tem um casinho bem bacana que nós fizemos lá no nosso instituto, em Piracicaba, São Paulo.
E aí, a gente aqui está fazendo a marcação dos pontos de malar. Eu estou pedindo para a paciente dar um sorriso para que eu possa fazer a marcação da linha ligamentar, também definida por cotofana, separando a face móvel da face estática. E aí, colocando os pontos de aplicação do bioestimulador e também os pontos de estruturação com o ácido hialurônico. Então, nesse caso, eu optei em fazer a têmpora da paciente, optei também em fazer a região de arco zigomático e também a região anterior ao jaw, a região de jaw, para ter uma sustentação direcionada para o ângulo de mandíbula. Então, aqui fazendo a aplicação em bolos do ácido hialurônico Lift Plus. Então, aqui a gente tem um resultado de hemifase sendo comparado e aqui já o antes e depois da paciente. Então, a gente tem que trabalhar realmente de acordo, né, com o desejo e a causa principal da paciente. Nesse caso, a gente não abordou região de pescoço e nem de jaws, mas tivemos um bom reposicionamento dos tecidos faciais. Aqui, nesse caso, mostrando a importância do paciente aderir ao preenchimento na região de mandíbula, né? Então, como fica diferente realmente um lifting facial quando a gente consegue incluir a mandíbula do paciente. Aqui nesse outro caso, onde foi feita uma reestruturação também utilizando Eleva com pontos de ácido hialurônico, a importância também de incluirmos o preenchimento labial num caso de lifting, mesmo o lábio não fazendo parte de um reposicionamento tecidual, nós sabemos a importância do rosto ficar mais rejuvenescido, não é? Após o preenchimento labial. Então, aqui nós temos os dois vista de perfil nessas fotos, o antes e depois, uma melhora significativa, né, dessa paciente. E aqui um outro caso, antes e depois, onde a gente também trabalhou terço superior e terço médio, reestruturando também essa paciente de uma maneira a dar a ela um rejuvenescimento bem interessante. E aqui foram esses os pontinhos de aplicação realizados, então esses são os pontos de marcação dos preenchidores, e aqui as linhas onde foram utilizados os bioestimuladores de colágeno, no caso, o Eleva. E para finalizar, esse caso aqui, mostrando também mais uma associação do Eleva com o ácido hialurônico Lift Plus. Então, aqui a gente pode acompanhar os pontos de marcação. Optamos em fazer também a estruturação da região do Tier 2 da paciente, onde nós tivemos uma reestruturação de terço médio, uma reestruturação do terço superior através do uso dos bioestimuladores e também do terço inferior com a colocação do Eleva também nessa região. Lift Plus e Eleva para lifting facial não é apenas indicado para pacientes com idade avançada. Essa é uma confusão muito comum. A gente precisa lembrar que a perda de colágeno ela está relacionada também a fatores estéticos. Então, a gente pode ter pacientes jovens, pacientes novas com perda de colágeno significativa. Então, aqui a gente tem a finalização da aplicação. E esse é um caso que eu gostei bastante. Ficou bem bacana essa distribuição desses materiais aí. E para vocês que estão acompanhando, né, todo esse movimento sobre lifting facial, eu convido que vocês fiquem no meu perfil do Instagram, Instituto Cibele Gilioli, tá? Fica em Piracicaba, São Paulo, para que vocês possam acompanhar toda a nossa esteira de cursos, né? Para que vocês possam acompanhar todos os nossos treinamentos e mentorias. Também ministramos 2 vezes ao ano imersão em Porto,
na região de Portugal. Então, para você que deseja aí se aprofundar mais em lifting facial, fique conosco para grandes dicas que estamos colocando lá. E é isso, valorizar a estética da face é mais do que realçar a beleza, é resgatar a confiança, relevando a melhor versão de cada um. Então, para você que ainda não me segue, esse é o meu Instagram, onde você vai ter acesso ali ao Instituto, a nossa esteira de cursos. E para você que digitar aí no direct, eu quero, então, para você que não me segue, se você começar a me seguir agora e digitar aí no Instagram, eu quero, você vai receber todos os artigos dessa aula e mais uma surpresa, um material muito bacana em relação ao lifting facial. Eu espero que todos tenham gostado. Obrigada.